Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Mais Saúde aqui na TV Conceito. Hoje conversando sobre cãibras e respondendo às perguntas dos nossos telespectadores. No bloco anterior conversávamos sobre a causa em resposta à pergunta da dona Conceição. A causa da cãibra basicamente é esta, iônica, ou é estafa muscular por excesso de consumo energético, não de bebidas energéticas, mas quando você faz exercício durante muito tempo, e também pelo suor excessivo. A cãibra é extremamente comum em pessoas que trabalham em local muito quente, abafado, temperaturas elevadas, 37, 38 graus centígrados. Os maquinistas, aqueles em casa fechada, o maquinista de navio, o maquinista de trem antigo, né? Hoje, felizmente, nós temos ar-condicionado, mas os mineiros, aqueles que estão em local de pouca ventilação, em que há muito calor e a pessoa sua bastante. E o suor faz com que o indivíduo perca sódio, que é o elemento fundamental na determinação da cãibra. Nós dissemos que falaríamos sobre a questão do potássio. De uma maneira geral, as pessoas acham que a perda de potássio é que faz com que você tenha cãibra. Isso é, em parte, verdadeiro. Mas tem um elemento também que faz ter cãibras, como é o caso do magnésio. O magnésio é um íon, né, que, infelizmente, nós temos ingerido cada vez menos ao longo do século passado e atualmente, porque nós temos muitos alimentos conservados e preparados, e o magnésio é um íon fundamental no funcionamento da maquinaria celular. Aqueles canais que nós falamos, por onde entram o sódio, o cálcio, o próprio magnésio, né, e o potássio, eles funcionam quando você tem o magnésio como elemento catalisador desse funcionamento dessas bombas iônicas. E quando nós ingerimos pouco magnésio, nós também temos cãibras. Mas a cãibra mais frequente, ou seja, a que tem etiologia, ou seja, que tem causa mais frequente, é a perda do sódio. E o sódio é o sal de cozinha. Mas isso não quer dizer que você deva estar ingerindo ou comendo sal de cozinha. Tá certo? Então é decisivo isso. Agora, é importante a gente separar um pouquinho essa questão da classificação das cãibras, né? Existem as chamadas cãibras idiopáticas. É aquela que as pessoas têm à noite. Acordam com a perna dura, a perna contraída, principalmente da panturrilha, no dorso do pé, às vezes no abdômen, na barriga. O indivíduo tem cãibra também disso, que não se sabe a causa. E a grande questão é essa, o que tomar, o que fazer para essas situações. Então, no caso específico, é interessante que a gente aborde essas cãibras visitando o médico, né? Eu não vou prescrever nem receitar para você, mas eu vou citar exatamente aquilo que, na verdade, pode ser feito. A primeira conduta a ser feita é o estiramento, ou seja, o alongamento do músculo. Se você tem cãibra toda noite, isso já vem há algum tempo, e é interessante esse aspecto, porque 80% das cãibras acontecem na panturrilha, e geralmente à noite. Se você tem esse tipo de cãibra, faça um alongamento desse grupo muscular que com frequência contrai à noite e te desperta com uma contração extremamente dolorosa. Essa é a primeira classificação, é a idiopática, ou seja, aquela que não tem uma causa aparente. A segunda classificação é aquela que nós chamamos de parafisiológica, ou seja, ela está ao lado das alterações fisiológicas. Ou seja, é a cãibra da gestação, da gravidez. Muitas mulheres, quando ficam grávidas, elas começam a ter cãibras, porque a quantidade de hormônio que sobe durante a gestação chega a ser 10 vezes o valor em período não gravídico, ou seja, o estrógeno e a progesterona. E esses elementos, principalmente o estrógeno, tem uma ação de relaxamento muscular, naturalmente, para receber a nova criatura, no caso o feto, mas também ele estimula a contração muscular de determinados grupos, principalmente os grupos de músculos estriados.
Os músculos lisos são relaxados, como é o caso do útero, que vai crescendo. Então veja, isso é o que nós chamamos de parafisiológico, primeiro da gestação. O segundo é exatamente as cãibras pelo excesso de uso da musculatura estriada. Ou seja, o atleta, corredor de longa distância, trabalhar excessivamente em locais de temperatura elevada, calor excessivo, fazem com que você perca o sódio e também o potássio em algumas circunstâncias, né? E o magnésio, que a grande maioria da população não tem em quantidade plena, contribuem para que você venha a ter as cãibras. Agora veja, nós temos a participação do telespectador, no caso a dona Carmelita e a Ana Cristina, que perguntam sobre o que fazer para prevenir essas cãibras. Doutor Luiz Ovando, eu gostaria de saber se tem como prevenir as cãibras. Eu gostaria de saber sobre alimentação. Se tem alguma alimentação que a gente pode prevenir as cãibras. Uma das coisas que nós temos perdido e deixado de lado é exatamente as frutas, verduras, legumes. Esses elementos nutricionais, eles têm uma carga significativa de cálcio, magnésio, potássio, vitaminas de uma maneira geral. Então veja, se você chupar laranja, ou suco da laranja, ou suco do limão, banana, as pessoas dizem assim, eu estou com potássio normal, mas eu como banana, melhora um pouco. Isso é verdadeiro, né? A fruta, a banana, de uma maneira geral, ela oferece não só o potássio, mas também cálcio, mas também o magnésio. E nesses casos, é importante você fugir dos alimentos conservados, ou seja, semi-prontos, porque eles têm muito sódio e nós precisamos do sódio, mas o sódio em excesso, o organismo não aprendeu a se livrar dele. E a nossa ingesta de alimentos tem sido muito tendenciosa em termos de redução da quantidade desses outros íons, ou seja, o potássio, o magnésio e o cálcio. Então, quando você dá preferência às frutas, verduras e legumes, você está simplesmente priorizando aquilo que o organismo necessita. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre as cãibras nas situações específicas. Aqueles indivíduos que têm pressão alta, diabetes, problemas hepáticos e mesmo outras doenças que acabam predispondo. Essa é a nossa terceira classificação do aspecto de cãibras, o porquê das cãibras. Não saia daí, nós voltamos já já.